Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira nós vamos falar sobre o futuro de Maurício Barbieri no Atlético Paranaense. Será que o treinador será ou não demitido pela diretoria do Furacão? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta trazendo mais informações e comentando também a minha opinião sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque desde a derrota do Atlético Paranaense para o Maringá na noite de ontem na Liga Arena, que terminou com a eliminação do Furacão do Campeonato Paranaense de 2025, um dos principais, se não o principal debate entre os torcedores do Atlético nas redes sociais tem sido se a diretoria, encabeçada pelo presidente Maricels Petralha, deveria ou não demitir o técnico Maurício Barbieri e iniciar um novo trabalho com um novo profissional, com vistas à estreia do clube na Série B do Campeonato Brasileiro daqui a alguns dias. Nas pesquisas que eu encontrei, nas enquetes que eu encontrei, me parece que há uma opinião ainda bastante dividida entre os torcedores, com uma leve vantagem sim para o pessoal que gostaria que o Maurício Barbieri fosse desligado pelo Atlético. E desde ontem à noite, passando pelo dia de hoje, fontes próximas ao clube trouxeram informação de que o Atlético não pretende demitir o técnico Maurício Barbieri nesse momento, porque o clube não gostaria de se ver envolvido em um ciclo de troca de treinadores como aconteceu em 2024 e que acabou condenando em última instância o clube ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro da última temporada, que inclusive foi o ano do centenário do Furacão. E o que eu acho disso tudo? Eu cheguei a pincelar esse tema no pós-jogo de ontem, desculpem, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele de maneira um pouquinho mais aprofundada. Primeiro e antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que sim, o Maurício Barbieri foi o principal responsável pela eliminação do Atlético diante do Maringá na semifinal do Campeonato Paranaense, especialmente quando a gente olha com um pouquinho mais de atenção aquilo que aconteceu na partida da Liga Arena. A forma como ele escalou a equipe, a forma como ele desenhou o jogo, como ele pensou em vencer o Maringá, acabou fragilizando muito um Atlético que tecnicamente tem um elenco mais farto do que o adversário, que se colocou numa situação de ter que vencer o Maringá no jogo que o Maringá está mais acostumado a fazer, e o Atlético acabou sendo penalizado por isso, com um gol marcado numa bola parada no primeiro tempo, e mais dois gols no segundo tempo em transições ofensivas rápidas da boa equipe do Maringá, comandada pelo técnico Jorge Castilho. Então sim, o Maurício Barbieri foi o principal responsável, inclusive porque na segunda etapa, precisando do resultado, ele não soube como buscar e o Atlético terminou a partida no mais absoluto caos, tentando inúmeros cruzamentos, entupido de atacantes. Então o trabalho do Barbieri como um todo na partida de ontem foi bastante ruim e contribuiu de maneira determinante na minha avaliação para a eliminação do Atlético no Campeonato Paranaense. O que existe a favor do Barbieri? O que são atenuantes das críticas que são traçadas a ele, na minha visão? Você pode discordar. Ele não teve uma pré-temporada completa para trabalhar, muito pelo contrário, foram somente 16 dias de pré-temporada. O elenco passou por uma enorme reformulação, com mais de 40 movimentações entre chegadas e saídas. Jogadores chegaram e saíram, inclusive depois do início do trabalho, então muita coisa precisou ser adaptada ao longo do caminho. E foi pouco o tempo para treinar entre as partidas. O Atlético teve um intervalo de 5 dias entre as partidas do Cianorte e do Andraus pelo Campeonato Paranaense, um intervalo de 6 dias entre a partida do Londrina da 11ª rodada do Paranaense e o primeiro confronto com o Azures pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, e um intervalo, esse sim, de 11 dias entre a partida do Pouso Alegre pela Copa do Brasil e o segundo confronto decisivo com o Azures. No geral, em todo o restante dos casos, o Atlético teve 3 a 4 dias para treinar, e a gente sabe que esse intervalo de tempo é muito curto para você recuperar a equipe, prepará-la para uma partida que vai se avizinhando logo na sequência, e ainda repassar e corrigir erros, passar conceitos e corrigir erros que foram acontecendo ao longo do caminho. Então, o Barbieri realmente teve pouco tempo para trabalhar num contexto não muito favorável. E existem pontos positivos no trabalho, não são somente negativos, tá? Eu sei que de ontem para hoje a gente tá muito chateado, tá muito irritado, também fiquei muito puto, para usar o termo bem claro, com aquilo que aconteceu ontem na Liga Arena. Mas de manhã cedo, a partir dessa quinta-feira, a gente já tem que começar a trabalhar a questão de maneira racional, pensando naquilo que é melhor para o clube a médio e longo prazos. Então a gente teve uma evolução no sistema defensivo, que a gente viu inclusive ontem, apesar do 3 a 0, enquanto o Atlético se
dispôs a executar o seu plano de jogo. Sofreu um gol de bola parada, que é uma coisa até absolutamente natural, né? Especialmente se tratando do Maringá, que é muito competente nesse tipo de jogada. E os outros 2 gols aí com o Atlético já aberto em transições ofensivas, não dá nem para colocar muito na conta de uma desorganização de uma involução, de uma falta de evolução do sistema defensivo. Ali o Atlético já tinha se desorganizado em função do resultado. Então o Atlético tem sim uma evolução importante do sistema defensivo, principalmente a partir do momento em que o Barbieri encontra uma dupla em Tobias Figueiredo e Léo. E houve também boas atuações na parte ofensiva, marcando gols com jogadas de associação, com Velasco, com Zapelli, com Luiz Fernando, com Allan Kardec, com uma série de jogadores que, quando conseguiram trabalhar bem entre si, conseguiram também fazer com que o Atlético coletivamente funcionasse melhor. E isso passa muito, lógico, por tempo de treinamento. Quanto mais se repete a escalação, quanto mais treinamentos para corrigir e reforçar pontos fortes, a maior a tendência de que o Atlético consiga desempenhar bem de maneira mais consistente, ou seja, jogar bem de jogo a jogo. Então não vejo o trabalho do Maurício Barbieri como uma autêntica tragédia, tem sim pontos a melhorar, e alguns desses pontos, inclusive, passam pela diretoria ir buscar no mercado, desculpem, soluções para lacunas no elenco que ainda não se encontram em muito claras, caso das laterais, inclusive também do comando do ataque. E o Atlético, gente, precisa de continuidade no trabalho de comissão técnica, independentemente de gostar ou não do Maurício Barbieri. E quem acompanha aqui o canal sabe que quando eu falei dele na contratação, eu disse que era uma contratação de nota 6, que nem me animava e nem também me deprimia. O Atlético não encerra uma temporada, não começa e encerra uma temporada com o mesmo treinador desde a década de 80. É um número absolutamente ridículo, são mais de 40 anos. Então, não dá, isso precisa acabar. E a gente tem que entender também que o longo prazo ele traz benefícios. Um dos benefícios do longo prazo foi visto ontem. O Maringá do Jorge Castilho, tá, acho que é o terceiro técnico mais longevo do futebol brasileiro, de maneira muito organizada, executando um modelo de jogo que não é comum, conseguiu superar um Atlético de um nível de estrutura, de uma capacidade técnica muito maior do que o adversário e avançar à final do Campeonato Paranaense, onde, pelo menos na minha opinião, eles têm aí um certo favoritismo para derrotar o Operário e saírem pela primeira vez com o título estadual. E além disso, gente, reiniciar um trabalho do zero nesse momento com um novo treinador significaria também dar vários e vários passos atrás no processo de formação da equipe, às vésperas, entre muitas aspas, porque não é amanhã, da estreia do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. E além disso, o que mais me preocupa é que quem é que o Atlético contrataria nessa circunstância, sendo um clube de Série B de Campeonato Brasileiro, no meio da temporada, que seria tão melhor do que o Maurício Barbieri, tão superior ao Maurício Barbieri, tão mais competente que o Maurício Barbieri, a ponto de representar uma garantia de melhora e principalmente uma garantia de acesso ao final da temporada. Não me parece que o Atlético tenha opções no mercado desse calibre. Se tivesse, talvez eu até defendesse. E além disso, gente, voltando ao ponto anterior, a necessidade de manutenção do trabalho, é muito simples você manter um técnico nos momentos positivos, nos momentos em que os resultados estão acontecendo, mas a convicção no trabalho, ela se apresenta ou não nos momentos de oscilação, nos momentos onde os resultados são distintos daqueles que nós gostaríamos. Então é como eu falei ontem, se a diretoria tem no Maurício Barbieri a convicção de um trabalho bem feito no dia a dia, porque o dia a dia nós não conhecemos, o profissional precisa ser mantido independentemente da raiva, da frustração e das críticas merecidas que o Maurício Barbieri recebeu ontem na Arena, porque o Atlético deveria sim ter feito um papel melhor contra o Maringá. Então, gente, estando dito tudo isso, eu sou a favor da manutenção do Maurício Barbieri, mesmo que o trabalho dele não esteja me entusiasmando ao ponto de eu vir aqui fazer uma defesa apaixonada de tudo que está acontecendo. Muito pelo contrário, tem pontos a melhorar que eu espero que melhorem, né, conforme o tempo for passando, e principalmente com o tempo para trabalhar, como já aconteceu em outros momentos. Felizmente, nesse ano de 2025, quando o Atlético teve tempo para trabalhar, tempo para treinar, a gente conseguiu encontrar evoluções e soluções importantes na equipe. Tomara que seja assim daqui até a estreia do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético viaja para enfrentar o Paysandu lá no Pará. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários, vocês demitiriam ou não Maurício Barbieri nesse momento e por quê?
E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a uma série de benefícios e conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.